pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de número 8. Meu nome é Thiago e faço parte do projeto TBM Soluções. Hoje nós veremos o processamento de dados ou de informações. Nas aulas anteriores nós vimos a entrada e a saída de dados, tá? Lembrando que na área de tecnologia, computação, a maioria das coisas se resume a entrada, processamento e saída. Nas videoaulas anteriores nós vimos a saída de dados, que é o comando escreva, que imprime na tela para o usuário. Vimos a entrada de dados ou de informações no comando leia, onde a variável armazena as informações digitadas pelo usuário. É um comando de entrada, tá? Que fica alocada na memória RAM do computador, armazenada e posteriormente é jogada. Jogada impressa, no caso, né? Com o comando escreva. E agora nós veremos o processamento dessas informações através do exemplo da média aritmética simples, tá? A média aritmética, o que é a média aritmética simples? Ele é um número mais o outro dividido por 2. É bem simples. Um número dividido por outro, um número somado a outro dividido por 2, tá? Então aí nós teremos que criar no mínimo 2 números. Então vamos ter que armazenar 2 informações, que são as entradas do usuário. Então vamos criar uma variável que eu vou dar o nome de A e B, que serão do tipo inteiro. E o resultado vai ter que ter um resultado isso, né? Esse resultado pode ser tanto um número inteiro como um número com vírgula. Então, é tipo real, certo? Eu vou dar alguns comandos para o usuário. Escreva L, abre e fecha colchetes, abre e fecha aspas, tá? Digite um número. E aí eu vou ler, no caso o computador vai ler, né? O que o usuário digitou através de uma variável que eu vou chamar de A. Eu vou copiar e colar e vou adaptar para o usuário digitar o segundo número. Eu vou adaptar para ler na variável B. A variável B vai ler o que o usuário digitou. E aqui eu vou fazer o processamento dessas informações. Só corrigindo aqui, leia. Então, processamento das informações, que é a forma algébrica da média aritmética. Não é nada, bem simples. A mais B dividido por 2. Porém, eu não posso deixar, explicando uma coisa antes. Aqui no pseudocódigo nós temos operadores aritméticos. O que são esses operadores aritméticos? Também simples, tá, pessoal? Mais, subtração, multiplicação, divisão. As operações matemáticas
são declaradas dessa maneira, tá? A soma com a cruz, a subtração com traço, multiplicação com a estrela e a divisão com essa barra, tá? A barra invertida. E temos um mod também, que é o resto de uma divisão. Mas esquece o mod e vamos ficar só com esses: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então aqui o B está sendo dividido por 2. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que fazer com que o A e o B seja dividido por 2. Como é que eu faço isso? Eu coloco entre eles colchetes aqui, tá? E aí esses A e B somados vão ser divididos por 2. Só que o resultado disso terá que ser atribuído a um lugar. Então, nós vamos atribuir para quem? Então, atribuição, né? Atribuição, que é a setinha. Atribuir para quem? Para C. O C vai ser a variável de resultado. O C vai armazenar tudo isso aqui. E aí o que acontece? Nós vamos ter que imprimir na tela para o usuário. Então como? Escrevam, abre e fecha colchetes, abre e fecha aspas, o resultado da média aritmética é vírgula o resultado, ou seja, a variável que armazenou todo esse processamento de informação, né? Essa expressão algébrica. E aí a gente vai rodar F9, digite um número, 1, digite o segundo número, 2, olha lá, o resultado da média aritmética é 1,5, né? 1,5. Veja que eu já estava no resultado com a variável C, eu já estava prevendo um número com vírgula, mas pode dar um número inteiro também, mas para prevenir eu coloquei um real. Agora veja que interessante, se eu executar de novo o código e colocar, lembre-se que a variável A e B ele só lê inteiro, mas se o usuário for desatento, colocar 1.5 na primeira entrada, né, na primeira informação, e 1.5 de novo na segunda informação. Veja, ele deu o resultado da média aritmética como 1. Só que, ou seja, ele rodou, ele executou o programa, tá? Tudo certinho. E ainda até me deu o resultado. Só que esse resultado, ele tá errado. 1,5 mais 1,5 não é 1, é 3. Por que isso aconteceu? Esse número após a vírgula, ele não entende, tá? Ele não entende esse número após a vírgula. Por quê? Porque ele é do tipo real ou inteiro. A e B só entende número inteiro. Os números após a vírgula ele não vai ler. Ele não entende isso, tá? O único que entende é o C. O C, ele jogou aqui, tá? Ele deu um resultado errado, porque ele, apesar de ele entender número com vírgula, jogaram para o C informação errada. No caso que 1 e 1, tá? 1 e 1. Antes da vírgula. 1 mais 1 é 2, dividido por 2 dá 1. Por quê? Não é porque
a variável A e B não entende número após a vírgula, tá? Então como é que você pode corrigir isso? Fazendo com que A, B e C sejam reais. Esse é um tipo de previsão e de correção de erros. Então, ó, 1.5 e 1.5. O resultado é, veja, é verdade. É que, pessoal, me desculpa, tá? É que tá, o horário tá muito avançado aqui. Vai dar quase 1 da manhã. Eu falei que 1,5 mais 1,5 é 3 e realmente é 3. Só que divide por 2, né? Então aqui, ó, o programa até me corrigiu. Então, na verdade, o resultado da média, que é somando tudo e dividindo por 2, é 1,5. Então ele dá, então 1,5 mais 1,5 é 3, ou no caso são 3, e dividido por 2 dá 1,5. Tá vendo, pessoal? O programa está funcionando. A minha mente já não está funcionando tão bem. Mas resumindo é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né, o processamento de informação e os possíveis tratamentos de erros no sentido de prever o erro do usuário, tá? Agradeço por ter assistido e bons estudos.